aqui para não esquecer. De forma breve, Arão, eu sou Lidiane, sou professora, sou ex-aluna, né, da FDCL, professora também. Esse semestre eu estou mais com os últimos períodos, estou no 9º e no 10º, processo civil e laboratório penal. Atuo um pouquinho na área criminal, já tem alguns anos, enfim, sou de Ouro Branco e estou engajada na pesquisa já há algum tempo, né? Eu concluí meu mestrado em 2015, em 2016 comecei o doutorado e finalizei no ano passado. Uma etapa, né, encerrada e cumprida. E aí eu fiquei muito feliz com o convite do Matheus de compartilhar um pouco, né, da minha experiência aí acadêmica. Eu fiz o meu mestrado numa instituição diferente, né, do doutorado, então eu consegui, assim, ter uma experiência bem diferentes, né, nas duas pós-graduações aí, estrito sensu. E aí vou compartilhar um pouquinho, né, com vocês hoje. Vou pedir licença só para compartilhar aqui uns slides que eu preparei, que eu acho que essa temática, sabe, pessoal, com relação à elaboração de um projeto de pesquisa, a gente tem que ter um norte, né, para ficar bem claro para vocês, assim. E aí eu sempre penso, né, que um projeto de pesquisa, né, um projeto para se escrever ali um artigo, né, qualquer produção científica que for fazer, a gente tem que observar as etapas, né, que isso é que vai dar para o nosso trabalho, para a nossa pesquisa ali uma validade, uma clareza a partir dos passos que são, né, apresentados a partir da metodologia, né, então quando a gente tem esses elementos metodológicos assim de uma forma bem clara, vocês conseguem escrever sobre qualquer tema, né, e a pesquisa de vocês será uma pesquisa científica, né? Então, bom que vocês ali, a maioria dos alunos aqui são alunos, né, dos Kleber, o Arão do terceiro, Marina também dos primeiros, Paulo, acho que o Paulo que está um pouquinho mais avançado, né, mas eu acho que essas considerações, tudo na nossa vida gira muito em torno de metodologia, né, pessoal? Então, eu acho que a gente pode, né, aproveitar bastante. E no direito, né, seja aí se vocês forem pensar no artigo, num resumo expandido, pensar no próprio projeto de TCC, projeto para uma dissertação de mestrado, para uma tese de doutorado, né, vocês vão poder, né, explorar e ter esses conceitos, eu acho que são sempre muito válidos. Compartilhou, pessoal, a tela com vocês? Sim. Ok? Então, vamos lá. Deixa eu só abrir aqui. Então, vamos lá, né? Como elaborar um projeto de pesquisa, né, pessoal? Tão importante, eu acho que para a nossa vida acadêmica, né? Quando nós pensamos em projeto de pesquisa, a gente sempre lembra de metodologia, né? E aí pensa, nossa, mas metodologia não. E acaba que muitas vezes a gente reduz a metodologia a normas da BNT, né? Aquelas exigências formais que todo texto científico deve ter, né? Mas não é só isso, né? Quando nós pensamos em metodologia, é sempre importante, né, nós termos em mente que corresponde ao quê? Para que serve, né, a metodologia? É uma forma, né, que nós vamos ter para executar as pesquisas, né? Então, nós vamos ter sempre um conjunto de fases e regras que devem ser observadas no desenvolvimento de qualquer trabalho, né? Então, por meio, né, dessas fases e dessas regras, é possível você ter um texto, né, sistematizado, né, que vai ali, a partir de uma série de pesquisadores, vai ter uma linguagem, né, mais padronizada, e quando a gente consegue, né, pegar aquele artigo produzido, né, aquela produção, né, de fato acadêmica realizada, vocês conseguem, né, a partir da leitura da introdução, a partir da leitura ali de trechos do próprio desenvolvimento, vocês têm claro, né, todas essas etapas, né, na
na nossa área, né, na área da ciência jurídica, é muito importante nós compreendermos, pessoal, que a produção acadêmica na área jurídica não é artigo de opinião, né? Normalmente a gente entra no Google, né, lança ali uma determinada palavra, você acha uma série, né, de comentários, de artigos, né, coisas produzidas referente àquela temática, mas a gente precisa ficar muito atentos, né? Olha, para eu ter de fato uma pesquisa científica, eu não posso ali produzir, né, artigos de opinião, né? Por quê? Porque artigo de opinião é muito subjetivo. A partir do momento em que eu tenho, né, aquela fase metodológica estabelecida, com todas as etapas que nós vamos ver, né, todos os pontos de forma preenchida, eu estou falando, né, em produção científica. Quando eu falei artigo de opinião, olha o que eu acho, a percepção que eu tenho, por exemplo, referente a determinado instituto, a determinada lei, dispositivo legal, né, e aí eu tiro muito essa, né, essa cientificidade de fato que ela é necessária, tá? Então, eu acho muito importante, né, muitas vezes a gente faz pesquisas mais rasas, né, aqui, né, em alguns sites e que são artigos de opinião. E quando a gente pensa numa produção científica, né, as nossas produções, elas não podem, né, se pautar em artigos de opinião, né, porque isso enfraquece o nosso texto, né, e a chance, né, dele ser refutado ali, ela é muito maior, né. Quando nós falamos, pessoal, em texto técnico, nós não podemos confundir isso com texto acadêmico, né? Então, o que é um texto técnico? São as petições que nós fazemos aí no dia a dia, né? São relatórios, são laudos, são sentenças. Então, são de fato, né, aquelas peças, aquelas peças técnicas que compõem determinado processo. Né? Quando nós falamos em texto acadêmico, nós estamos falando mais o quê? Artigo científico, é produção científica mesmo, resumos, dissertações, na hipótese do mestrado, tese nas hipóteses de doutorado. Então, para cada um, né, dessas duas produções, pessoal, nós vamos ter que é uma linguagem própria, né? Produzir um bom artigo, produzir um bom projeto de pesquisa para um mestrado, para um doutorado, né, requer, né, uma leitura, né, requer um conhecimento ali daquele assunto que vocês vão explorar, né, e não que isso, a produção, né, seja com palavras difíceis, um vocabulário muito robusto. Não, vocês vão ver que quanto mais claro vocês forem na escrita, dentro de todas essas fases que nós vamos percorrer, mais claro vocês vão deixar ali para a banca, né, para o leitor, de fato, quais são, né, os resultados que vocês querem atingir com a pesquisa, né? Então, nós precisamos ficar muito atentos, né? Quando nós falamos um texto técnico, nós vamos ter uma linguagem mais específica, né? Às vezes aquela linguagem mesmo, né, da atuação ali na própria advocacia, uma decisão, uma sentença, né, no acordo que é produzido, e o texto acadêmico não, ele vai ter aqui algumas particularidades que nós vamos ver. Então, qual que é a estrutura, né, pessoal, metodológica de um projeto de pesquisa, né? O nosso primeiro ponto de partida vai ser o quê? O edital do processo de seleção. Né? Então, eu preciso conhecer, né, ali qual que é, de fato, a linha de pesquisa que eu vou, né, escolher para poder realizar ali, né, o meu mestrado, o meu doutorado, né, ou se eu vou fazer, por exemplo, um artigo, eu vou tentar demonstrar ali, verificar quais são as exigências, o que o edital estabelece de importante que precisa conter no meu projeto. Né? Então, nós vamos verificar hoje alguns pontos que são pontos que né, normalmente perpassam aí por todo, né, como regra, nos projetos de pesquisa, aqui mais específico, né, para o mestrado, para o doutorado, mas que são pontos comuns. Então, assim, em todos eles, eu coloquei para vocês aqui de 3, né, vocês vão verificar que tem alguns requisitos que são obrigatórios, seja de qual forma for feita, né, e qual instituição que você vai fazer. Então, sempre quando vocês, olha, eu vou decidir submeter determinado artigo para uma determinada revista ou para determinado evento, eu vou participar do processo seletivo do mestrado, do doutorado, sempre o nosso ponto de partida é o edital do processo de seleção, né, o edital, e aí, pessoal, cada instituição vai ter, né, ali um procedimento específico de como que vai compor a banca, né, quem serão os professores que vão compor.
Então, por isso que é muito importante a gente conhecer, de fato, aquela instituição, né, porque vocês já se organizam no sentido, olha, como que eu vou preparar, como eu vou elaborar o meu projeto de pesquisa, né, para poder ter um sucesso ali ao final, né, seja na aprovação do meu mestrado, doutorado, na aprovação do artigo que eu vou produzir, né. E isso é muito interessante porque muitas vezes, né, pessoal, é fazer uma matéria isolada, né, conhecer de fato qual que é aquela linha que realmente te estimula mais a estudar e a compreender, né, porque quando nós falamos em projetos de pesquisa, por exemplo, para o mestrado, para o doutorado, a gente sabe que vai ter um tempo maior ali de estudos, né, você vai ficar em torno ali, de, no mínimo, uns 2 anos trabalhando aquele tema, então realmente tem que ser um ponto que a gente tem em uma área que a gente tem afinidade, né, até para suportar, né, toda esse estudo, né, e essas exigências que o programa normalmente de pós-graduação ele exige. Então, olha só, aqui eu trouxe para vocês, só para vocês verem essa diferença, né, o edital um trecho do edital do programa de mestrado da PUC Minas. Então, observem, olha, a exigência, né, o que o edital exige vinculado ao projeto de pesquisa. Olha só, projeto de pesquisa contendo a folha de rosto, né, que é aquela folha de apresentação ali, que você coloca o seu título, introdução, né, e aí na introdução você precisa justificar a pertinência da sua linha de pesquisa, né, então ali dentro, aquelas várias linhas, normalmente as instituições têm várias linhas de pesquisa, né, e aí pela linha você identifica, olha, aqui eu vou aprofundar mais dentro dessa temática, que eu vou aprofundar dentro de outra, às vezes dependendo da temática, quando ela tem uma amplitude maior, vocês conseguem trabalhar qualquer ramo, né, do direito, conseguem explorar a temática, então isso depende muito, né, da sua linha de pesquisa que você escolher. Quando eu fiz o meu mestrado, eu fiz na Faculdade de Direito Sul de Minas, e lá tinha uma linha que chamava assim, Constitucionalismo e Democracia, né? Então, observe que é uma linha bem ampla, então eu consegui trazer os estudos que eu tinha, né, e que eu queria desenvolver, vinculado ao processo penal, dentro dessa ideia, né, de um processo democrático, dentro da própria linha que era Constitucionalismo e Democracia. Quando eu fui fazer meu doutorado, eu já peguei uma linha na PUC, as linhas são bem mais fechadas, assim, né? Então, eu escolhi a linha de processo, né? Então, em que pese a minha pesquisa ser vinculada mais ao processo penal, eu estudei muito processo civil e muito processo coletivo, que estava ali englobado, né, dentro do conteúdo, né, daquela linha que foi delimitada. E aí tem várias linhas, né? Normalmente os programas apresentam aí várias. Então, além, né, dessa justificativa, pessoal, observem que esse ponto do edital, ele traz também objetivos, justificativa, referencial teórico, metodologia, recursos, cronogramas e referências bibliográficas. Né? Então, quando eu vou ali me candidatar, né, para aquele processo seletivo, na PUC Minas do mestrado, do doutorado, o projeto ele tem que vir com todos esses pontos aqui, que são o quê? Requisitos obrigatórios dentro do edital. E aí, né, tudo observado aqui, as normas, né, da ABNT, tudo bem certinho. Um outro edital que eu trouxe para vocês é da FUMEC, né, que tem também uma previsão com relação ao que você precisa expor na banca, né, então a PUC Minas, quando você decide fazer o mestrado, né, o doutorado, você tem que apresentar o projeto. E apresentando o projeto, você tem a primeira etapa, eu acho que o Matheus já deve ter comentado com vocês no encontro anterior. Vocês têm uma primeira etapa, que é uma prova, né, em que vocês fazem ali conhecimentos vinculados à linha de pesquisa, normalmente tem os livros que são indicados, né, normalmente tem também o exame de proficiência, que é da língua estrangeira, e tem a terceira etapa, que é o que? A apresentação do seu projeto para a banca examinadora, né? Então, na FUMEC, observem que aqui não há essa exigência de você apresentar o projeto, mas na terceira etapa, você precisa, né, na sua abordagem ali, perante a banca avaliadora, vocês têm que mostrar os objetivos aqui, né, o marco teórico, o seu problema, né, então, que são pontos ali específicos de um projeto. Então, o candidato ele tem que ter isso muito claro no que ele vai desenvolver,
quê? Porque lá na hora a banca irá arguir com relação a isso, né? E a partir da própria linha de pesquisa que é escolhida, tá? Então, aqui em que pese, né? Não ser necessário você apresentar o projeto, mas você tem que ter isso tudo estruturado, porque a banca vai perguntar. E um outro exemplo que eu trouxe para vocês foi da Faculdade de Direito da UFMG. Observem que aqui o projeto, né, ele tem pontos que vão muito, muito além, né, do que até dos 2 pontos do editais que nós vimos das outras 2 instituições. Então, você tem que ter, né, além do título, né, o tema, problema, hipótese, justificativa, revisão da literatura, objetivos, esquema provisório, né, que é um pouquinho do sumário, metodologia, cronograma, referências e aderência à linha, né? Então, observem que o projeto, né, para participar, deve ser apresentado para participar do processo seletivo, né, da federal, ele é bem mais denso, né? Então, se a gente comparar com o da PUC Minas, por exemplo, vai muito, né, muito, muito além dessas exigências. Então, sempre partam, né, do edital. Ah, eu quero submeter um artigo para uma revista, né, para um evento, verifiquem o edital, que é ele que vai nortear vocês, né, para todos aqueles aspectos que são importantes naquela produção, né, e apresentação daquele artigo que foi produzido, né, da dissertação ou da tese. Ok, pessoal? Alguém quer fazer alguma consideração? Eu só quero agradecer, está esclarecendo muito. Então vamos lá, esse que é o nosso objetivo aqui, né? Compartilhar conhecimento. Vamos lá. Então, pessoal, quais são os pontos obrigatórios que todo projeto de pesquisa deve conter, né? Então, quais pontos obrigatórios que normalmente todo artigo que vocês produzirem, ele deve ter, né? Claro que no projeto de pesquisa, observe que nós vamos ter essa numeração, eu vou ter lá o tema, vou discorrer sobre o meu tema, vou ter um marco teórico, vou discorrer sobre ele, né? Então, eu tenho isso de forma muito pontual no projeto. Quando eu produzo um artigo científico, pessoal, todos esses conceitos aqui que nós vamos trabalhar hoje, eles ficam ali de forma subentendida, sabe? De forma que o leitor, quando olha e verifica aquele artigo, ele consegue extrair, olha, aqui o problema dele era esse, né? O objetivo está bem claro aqui, né? Então, isso vai muito no momento da própria produção e ter essas regras bem claras, né? Isso que é muito importante. Eu tive quando eu estava me preparando para o processo seletivo do doutorado, eu tive uma aula com uma professora de inglês e ela falava comigo assim, Lidiane, você precisa utilizar algumas técnicas para leitura de artigo, né? Às vezes você tem artigos enormes, né, que você não tem tempo também para poder ficar, né, ali lendo tudo. Ele fala alguns pontos estratégicos, né, nos artigos que eu treinava para o exame de proficiência. Então, assim, a primeira parte, muito claro, porque sempre você vai ter ali, né, o problema, você vai ter os objetivos, né, então, muitas vezes você não precisa ler tudo, né, aquelas pontos estratégicos que você identifica, você já sabe, olha, esse artigo é importante, vale a pena eu ler ele todo. Não, esse artigo não vai contribuir, né, para não correr aquele risco de você chegar ao final e falar, nossa, eu não vou aproveitar nada, né, vinculado ao tema que eu pesquiso. Né? Então, aí a partir, como é que a gente consegue identificar isso? Da análise dessas estratégias, desses pontos que toda pesquisa científica tem, né? Toda pesquisa científica vai ter. Então, vamos lá. Primeiro tópico que nós vamos analisar, pessoal, é o tema-problema. Eu acho que, assim, dentro de um processo seletivo, né, qualquer coisa que vocês forem participar, que vai exigir ali um projeto, né, a produção de um artigo, o tema-problema, eu acho que é a maior dificuldade, né, que os alunos têm, porque muitas vezes ele não consegue, de forma clara, identificar, né, o tema com o problema. Às vezes a gente tem temas, né, mas que a gente não consegue construir um problema a partir dele. Qual que é a consequência disso? Eu tenho uma pesquisa enorme que eu falo, não consigo chegar ao final porque eu tenho um objeto que é muito amplo. Quanto mais vocês restringirem a pesquisa de vocês, né, mais fácil fica, né, ali o que vocês querem passar para o leitor, né? Vocês conseguem uma objetividade maior. Quanto maior é o objeto, mais difícil fica a investigação. Então, coloquei para vocês aqui. Vocês vão verificar, isso eu destaquei em todos os slides que eu fiz para vocês, todos esses
tópicos que um projeto tem que ter, cada um vai ter uma pergunta vinculando, né? Então, quando eu falo em tema-problema, eu sempre tenho que pensar comigo, olha, qual a pergunta que eu quero responder? Esse texto que eu estou produzindo, né? Qual problema eu busco solucionar? Porque se você faz essa pergunta para você e você não consegue responder, não, aqui eu não estou solucionando nada, a sua pesquisa, ela não vai ser o quê? Relevante. Primeira coisa que a gente precisa ter claro é, por que eu estou produzindo isso? O que eu quero resolver com essa pesquisa que eu estou fazendo? Né? E aí, quando nós escolhemos um tema-problema, é sempre importante a gente partir de alguns níveis para isso ficar mais fácil para nós. Então, a primeira coisa que vocês pensarem quando, eu quero produzir determinado, né, artigo, por exemplo, né, um resumo, meu projeto aqui do mestrado, doutorado, eu tenho que verificar qual a área que eu tenho mais afinidade. Eu adoro, eu sou assim, né, dediquei os últimos anos da minha vida estudando processo penal. Então, a minha área é o quê? Processo penal. Imagine se eu escolhesse uma área, por exemplo, direito tributário. Meu grau de dificuldade ia ser o quê? Muito maior, porque além de eu não ter aquela afinidade com a área, eu teria, né, que construir essa afinidade para depois o quê? Eu desenvolver toda a minha pesquisa. Então, quando vocês já têm uma afinidade com aquela área que vocês pretendem explorar, é melhor. Então, primeira coisa, olha, dentre os vários ramos do direito, qual é aquele que mais me atrai, que mais me chama a atenção? Né? Que a gente sempre tem, né, determinada disciplina que nos seduz mais, nossa, gostei, vou aprofundar mais. Então, escolhi minha área. Escolhi a área, qual que é o segundo pensamento que eu vou fazer? Qual o assunto que eu vou abordar? E aí, o assunto, a gente pode levar em consideração, pessoal, uma série de questões. Eu posso escolher o assunto por inclinações, no sentido assim, olha, eu gosto demais disso, desse assunto, né? Então, vamos trabalhar como exemplo a minha tese. A área processo penal, o assunto era justiça negocial, né? Os modelos negociais. Então, assim, eu já advogava, gostava muito de atuar na área, sempre me chamou a atenção transação penal, suspensão condicional do processo. Então, eu estou dentro dessa área da justiça negocial no processo penal. Né? Às vezes, além de ter uma inclinação, eu também tenho uma aptidão, né? Ali já tenho uma experiência na área que me ajuda. Às vezes, eu já presenciei uma situação e eu quero explorar a partir daquilo que eu presenciei. Então, eu tenho, né, para escolher esse assunto, eu tenho uma série de fatores que eu posso considerar para identificar o assunto. Escolhi a área, identifiquei o assunto, eu vou ir no meu tema. E aí, o tema é a delimitação do meu assunto, né? Então, imagine, eu falando de justiça negocial, no processo penal, isso abre para uma série de possibilidades, série de institutos, acordo de não persecução penal, transação penal, suspensão condicional do processo. Então, assim, é muita coisa para eu poder falar. Então, eu preciso o quê? Delimitar. Quando eu escolho o meu tema, eu delimitei o meu assunto. Fiz um corte. Dentro de todas essas possibilidades, qual é aquela que me interessa? Que eu vou me dedicar mais. Escolhi o tema, aí eu vou para a última pergunta, que é o problema. O problema sempre vai derivar do tema. E aí eu tenho que sempre olhar, olha, eu de fato tenho um problema? Aí eu tenho que verificar, olha, o meu tema é viável? Eu tenho dados que eu consigo, né, desenvolver essa pesquisa? Tem material para isso? Ou, por exemplo, as minhas fontes são todas estrangeiras, eu não vou conseguir. Se eu não tenho dado, a minha pesquisa ela não é o quê? Viável. Não, a minha pesquisa é viável, eu tenho material, ótimo. Eu tenho que fazer a segunda pergunta. Essa pesquisa ela é relevante? E como que eu sei se o meu problema é relevante? Eu tenho que pensar, se eu for num manual, num curso de processo penal, por exemplo, tem resposta lá no manual? Se tiver, o seu tema não é relevante, né? Porque já é algo que, né, vocês jogam no Google lá, né? A pergunta, problema que vocês criam, aquele questionamento que vocês fazem com relação ao tema, tem no Google, não é relevante. Isso é muito importante, porque senão você fica produzindo algo que já está muito explorado, a não ser que você traga uma perspectiva diferente da abordagem do seu problema.
Então, verifiquem, olha, meu tema é relevante, olhei aqui nos manuais, não tem nada que responda ao meu problema, né, que eu formulei. Então, eu vou verificar, o meu tema é um tema novo? Se for um tema novo, eu estou praticamente com o meu problema identificado, né? Só para dar um exemplo para vocês, né, um outro, quando eu fiz o meu processo seletivo do doutorado, foi em 2016. O Código de Processo Civil, ele ia entrar em vigor em 2016, estava no período de vacatio legis. E aí, a primeira coisa que a banca perguntou para os meus colegas que eram da área, né, de processo civil, que estavam participando, gostei do seu tema. Por quê? Porque o Código de Processo 2015 trouxe uma série de novidades, uma série de, né, de previsões que antes não tinha. Então, aqueles projetos, né, que foram elaborados a partir dessas novas tendências, seduziu os examinadores, porque era algo que novo, né? Era algo que era o quê? Relevante. Você não tinha nem, né, manual ainda que fosse regulamentar de forma precisa. Então, isso é muito importante, isso chama a atenção, né, da banca, isso chama a atenção ali quando você submete um artigo, né, demonstrar, olha, eu estou trazendo uma abordagem aqui que ainda não tem, ou se tem, não é dentro, né, desse destaque que eu quero dar, né. Além de identificar, né, a relevância e demonstrar que o meu problema é novo, eu tenho que verificar se há execuibilidade, ou seja, eu tenho tempo para escrever? E tudo bem, meu tema, problema pode ser ótimo, mas eu não tenho tempo, né? Eu tenho aí, por exemplo, 2 meses só e eu não consigo, né, dentro desse prazo, fazer o levantamento das referências, ler tudo para começar a produzir, né? Então, às Professor, vezes, diga, Paulo. professor, só me desculpe, mas a minha internet hoje está impossível. Não tem problema, Paulo. Ela está indo e vai estar difícil. Mas vamos ver se ela firma Não, agora. então tá. Vamos ver se a gente equilibra essa internet aí. Desculpa a intromissão. Não, sem problemas. E aí eu tenho que ter muito claro isso, né, pessoal? Eu tenho tempo para escrever? Porque se eu não tenho tempo, fica difícil, né? Porque você tem todo um cronograma que vocês devem observar. E eu tenho que verificar também a oportunidade, né? O que é a oportunidade? Será que é o momento certo para eu abordar essa temática? Às vezes você está, né, por exemplo, vamos pensar no direito do trabalho, né? Direito previdenciário, a gente teve uma série de alterações, de mudanças, né? Então, você está produzindo algo ali que tem uma probabilidade enorme de ser revogado, né? Então, não é um momento oportuno para você fazer aquela abordagem dentro, né, daquele tempo. Então, sempre que vocês forem identificar o problema, tenham sempre em mente esses 5 requisitos: viabilidade, relevância, novo, execuibilidade e oportunidade. Se vocês identificarem no problema que vocês criaram a partir do tema, né, esses 5 pontos, vocês têm um tema-problema bem formulado. Se tem um deles que vocês já não respondem com segurança, troca de tema, que é mais seguro, tá? E aí, pessoal, nós vamos ter, né, 4 tipos de problemas que podem ser ali abordados, né, dentro de uma pesquisa científica jurídica. O problema acadêmico, né, o que corresponde a esse problema acadêmico? Vai ser aquele, né, aquele estudo que tem um caráter mais descritivo, né? Então, eu vou falar que algo está acontecendo ou que vai acontecer a partir de uma previsão legal, da possibilidade de uma autorização legislativa, né? Então, esse problema acadêmico é o que nós mais utilizamos na nossa área, né? Eu vou reunir uma série de informações para explicar melhor aquele tema, para explicar aquele problema que eu identifico numa nova perspectiva, né? Nós vamos ter o problema de informação, né? Problema de informação é quando você parte de dados já coletados, né? Então, é um problema que a gente desenvolve muito, por exemplo, quando a gente estuda o sistema carcerário, né? Às vezes a gente parte de levantamentos que já foram feitos e o estudo começa a partir desses dados já coletados. Nós vamos ter o problema de ação, né, que é quando exige ali uma pesquisa de campo, né, então você vai a campo, faz o levantamento, né, dos dados que você precisa para depois produzir, né, aqui a gente tem muito essa pesquisa, esse problema de ação, por exemplo, agora, quando teve a barragem, né,
rompimento da barragem de Brumadinho, né? Então, o pessoal partiu mais para problema de ação a partir do que aconteceu, fazer o levantamento de dados, né? E nós vamos ter a investigação pura. A investigação pura é quando você parte ali mais, né, de conceitos teóricos, é mais voltado ali para a parte da filosofia, né? Então, dentre esses 4 problemas, pessoal, o que nós mais utilizamos é o problema acadêmico primeiro e o último, né, a investigação pura. Esse problema de ação, no direito, acaba que ele existe, mas ele é de uma forma, né, mais restrita. Normalmente, não é muito comum, né? Normalmente os estudantes preferem mais o problema acadêmico do que o problema de ação, né? Porque você precisa, no problema de ação, buscar os dados para depois poder fazer a análise, né? Isso demanda um tempo muito maior. Né? Mas vocês podem permear ali um desses 4 caminhos, né? Na pesquisa que vocês forem escolher. Ok, pessoal, com relação ao primeiro tópico do tema problema. Então, tenham sempre claro para vocês o tema e o problema a partir dele, né? Porque isso vai facilitar demais vocês na produção de qualquer, né, de qualquer artigo, né, científico, de qualquer produção científica. Segundo tópico, o marco teórico, né? O que é um marco teórico, né? Quando eu já tenho o meu tema-problema selecionado, eu preciso obrigatoriamente do marco teórico, né? Aquilo que eu vou questionar ali, né? O problema que eu busco solucionar, eu tenho que embasar essa solução, né, a partir de pressupostos conceituais. Eu tenho um ponto de partida teórico que vai fundamentar, né, todo o desenvolvimento da minha pesquisa, né? E por que é tão importante o marco teórico? Porque às vezes eu tenho um problema, se eu não parto, por exemplo, de determinado conceito, o meu problema pode ter uma série de respostas. Então, eu tenho ali esse marco teórico bem definido, que ele vai conduzir ao desenvolvimento de todo o meu problema, né? E aí, quando eu falo, olha, marco teórico é um autor? É um livro? É uma lei? Não. Não é autor, não é livro, não é lei. O marco teórico é uma ideia, né? É uma ideia, um conjunto de referências que vocês vão utilizar para solucionar o problema, né? Então, claro que quando você desenvolve uma ideia, você vai trazer uma série de referências, uma série de autores que vão trazer um embasamento teórico para vocês, né? E a partir desse embasamento que vocês vão construir o marco teórico. Então, só no exemplo, olha, na minha tese, o tema, né, que eu desenvolvi foi a delação premiada. Qual foi o meu marco teórico? Eu trabalhei um movimento, né, um conceito de processo como partir do processo como procedimento em contraditório, né, e vim desenvolvendo a partir do modelo constitucional de processo, né? Então, quando eu trabalhei, né, essa abordagem desse tema, eu tinha um ponto definido que eu ia percorrer. Olha, eu vou passar, né, pelo modelo constitucional do processo para verificar ali o meu problema. Será que, né, a forma como a delação premiada é aplicada hoje, né, ela está em conformidade ou não com o modelo constitucional do processo? Está em conformidade com o que a nossa Constituição estabelece a partir de garantias e direitos fundamentais? Observem que na época que eu comecei a minha pesquisa, 2016, a gente estava o quê? No auge da Operação Lava Jato, né? Hoje, quando a gente olha, né, dentro de todo esse cenário que se desenvolveu ao longo desses 6 anos, nós vamos ter um resultado. Mas quando a minha pesquisa ela começou, ela trouxe o quê? Era algo que era novo, né? Você tinha a lei das organizações criminosas que tinha, 2 anos que estava em vigor, né? Então, estava num cenário totalmente diferente. Então, foi algo que chamou a atenção. E mesmo hoje, é uma temática importante, porque a gente ainda tem uma série de discussões da forma como é feita, né, como as cláusulas são construídas, até que ponto eu posso, né, atuar para forçar a celebração de um acordo, se isso é legítimo ou não, né? Então, toda essa construção que eu fiz foi a partir, né, dessa ideia, né, do modelo constitucional do processo. Então, é sempre importante vocês terem claro para vocês qual que é o referencial teórico que vocês vão utilizar para solucionar aquele tema, problema, né? E aí,
muito importante, não pode ser qualquer referencial teórico, né? Porque isso que vai dar o quê? Densidade para a pesquisa de vocês, né? Tudo que vocês vão desenvolver vai ter como ponto de partida o marco teórico que vocês vão desenvolver, né? Eu defendo o meu tema a partir de qual concepção? Se eu trabalhasse o tema da delação premiada, por exemplo, a partir de uma perspectiva do processo como relação jurídica, eu legitimo toda a atuação, por exemplo, de um magistrado dentro de um processo, né? Porque você vai ter ali, né, as partes equidistantes ali. Então, muda totalmente a forma como eu soluciono meu problema. Então, por isso essa importância do marco teórico, né? Você pode ter normalmente você tem vários autores que vão compor esse sistema de referências, né? Porque você tem que trazer, né, toda essa abordagem teórica a partir dos autores que trabalham essa temática que vocês vão escolher, né? E se eu for fazer um artigo ou vou produzir um projeto que não tem marco teórico, o que vai acontecer com a minha pesquisa? Minha conclusão vai ser inválida. Por quê? Porque eu não dei um norte para solucionar o meu problema, né? Então, observem, vocês vão ter, de forma clara, o problema, vocês vão chegar, né, num resultado, numa conclusão ao final, mas que vai ser inválida. Por quê? Porque você não deu ali, né, qual de fato são as ideias, né, os referenciais teóricos que vão sustentar, né, que vão ser o suporte para o desenvolvimento da pesquisa. Tá? Então, marco teórico é muito, muito importante vocês terem, né, bem claro a partir de qual concepção vocês vão trabalhar, né, aquele tema, problema que vocês identificaram. Outro tópico do projeto, né, pessoal, são as hipóteses, né? A gente pensa, gente, mas o que é hipótese? A hipótese é nada mais do que, dentro do problema que eu identifiquei, quais são as possíveis soluções? Quando eu começo a produzir ali o meu artigo, começo a produzir o meu projeto, eu tenho uma ideia, né? Às vezes eu estou ali construindo e eu penso assim, gente, ao final eu pretendo, né, a minha tese, por exemplo, no final eu queria, né, o objetivo era verificar, demonstrar se a delação premiada era incompatível com o Estado Democrático de Direito da forma como é realizado, né? Então, eu tinha uma hipótese muito clara, né? Dentro, né, desse problema que eu identifiquei, quais foram as soluções que eu estabeleci inicialmente para serem verificadas no curso da pesquisa? Qual que é a solução mais provável para o meu problema? E aí eu posso ter eu posso ter vários, né, várias hipóteses, né, não precisa necessariamente ser uma só, né, dependendo do tema que você aborda, você vai ter várias, né. Então, as hipóteses estão sempre num campo o quê? De suposição. Estou trabalhando nessa temática, eu acho que a partir desse desenvolvimento é possível eu ter esse resultado, né. Então, eu tenho uma resposta, né, a hipótese nada mais é do que uma resposta provisória para o problema. Pode ser que quando vocês vão desenvolvendo a pesquisa, que essa hipótese não se confirme, pode ser que se confirme outra coisa, né? Isso é muito comum de acontecer na pesquisa científica, né? Pode ser que dentre várias hipóteses que você estabelece, somente uma ou duas sejam confirmadas, né? Não tem nenhum problema em relação a isso, né? E isso é natural da pesquisa científica. Então, o que eu observo muitas vezes? Às vezes a gente vai começar uma determinada produção acadêmica e quer começar, por exemplo, na introdução, né? Só que na introdução, você vai trazer ali as suas hipóteses que podem ou não ser confirmadas, né? Então, é importante, introdução e conclusão, sempre deixar por último, porque aí vocês já construíram toda a pesquisa de vocês, né? Já chegaram ali a um resultado, né, comprovado e demonstrado a partir do marco teórico, e vocês conseguem, né, de forma mais clara, identificar, né, se foi confirmada ou não a hipótese que vocês construíram, né? Então, se não for confirmada, tudo bem, olha, né, a partir dos meus pressupostos teóricos, né, verifiquei que a hipótese, né, proposta inicialmente não restou confirmada e eu vou trazer os fundamentos por que não restou, né? Ou se restou confirmados, né, eu vou trazer os meus fundamentos, né? Não necessariamente eu preciso comprovar que, de fato, aquele resultado inicial que eu planejei foi
né, foi alcançado, né? Isso depende muito do quê? Da pesquisa, né, daquele levantamento que vocês fazem, né, e ao final a conclusão que vocês vão chegar, né? Então, muito atentos em relação à hipótese, né? A hipótese são as possíveis soluções. Então, observem como é lógica, né? A própria metodologia, eu acho que é muito lógica. Olha, você tem um problema, um tema-problema, né? A partir desse tema-problema, você vai sustentar a solução dele a partir de um referencial teórico, né? A partir desse referencial, eu tenho possíveis resultados, né? Possíveis soluções, mas soluções que podem ou não ser confirmadas, né? E aí, o próximo tópico, justificativa. O que é a justificativa, pessoal? Eu demonstrar para aqueles examinadores, né, para os membros da banca, que o meu tema, ele é um tema importante, né? E por que ele é um tema importante? Olha, é um tema importante porque, por exemplo, ele é um tema novo, é um tema atual, né? É um tema que eu já tenho uma experiência ali de atuação naquela área, eu quero explorar um pouco mais, né? Então, vocês sempre na justificativa vão retomar, né, aqueles 4 tópicos que eu coloquei para vocês com relação ao problema, né? Porque se você identifica, né, a viabilidade do seu artigo, demonstra que ele é um tema atual, que na perspectiva que vocês vão adotar não teve nenhuma construção, o seu tema é relevante. É relevante no sentido de que você vai contribuir para a construção da ciência jurídica, né? Isso que é o importante, né? Então, dentro da concepção de cada um, dentro da concepção de cada área, nós vamos ter uma gama de temas que são relevantes, né, e que vocês podem utilizar ali na pesquisa, né? E aí os motivos podem ser, né, os diversos motivos, né? Eu posso pesquisar sobre um tema, eu sempre gostei desse tema, já fiz, por exemplo, meu TCC nessa área, já fiz, por exemplo, um mestrado, né, quero dar seguimento no doutorado, ou é uma situação em que eu já estou produzindo artigos e gosto muito de aprofundar nessa temática, né? Então, a justificativa é um momento que vocês vão ali, né, trazer todos os motivos, de fato, que são relevantes para vocês na solução daquele problema, né? E a gente vai ter uma série, né, de possibilidades aqui, né? São aquelas possibilidades que vocês vão atrair, né, os membros da banca dentro das ideias que vocês vão construírem, né, da temática que vocês vão abordar, né? Quando você tem uma afinidade maior com aquele tema, a probabilidade da sua justificativa, né, ser mais convincente é muito maior. Olha, eu, né, já trabalho, já atuo, já produzi, já li muito em relação a isso, né? Então, a sua justificativa ela fica até mais fácil para construir, né? Porque você já parte do pressuposto ali que, de fato, né, a sua contribuição ela vai ser relevante. Mas a justificativa nada mais é do que isso, né? Você demonstrar, olha, meu tema é importante, é relevante e aqui cabe uma pesquisa em relação a ele, né? E muitas vezes, pessoal, essas justificativas, elas surgem, assim, em várias circunstâncias, né? Eu, esse ano, no ano passado, na verdade, com relação a essas mudanças das audiências, por exemplo, por videoconferência, o que eu comecei? Eu fiz uma primeira audiência criminal dessa forma, e eu saí da audiência angustiada, assim, né, como os atos passaram a ser praticados, né, e a gente estuda muito o modelo constitucional do processo, nós pautamos muito, né, na efetivação de garantias fundamentais do acusado. E aí eu falei, gente, mas como que não pode isso? Aí eu liguei para uma amiga minha e falei, eu preciso escrever um artigo, porque são coisas que me incomodaram muito, né? E aí, tanto que a gente escreveu o artigo e depois nós publicamos. Mas muitas vezes esses insights, assim, eles surgem, né, de vivências diárias, algo que a gente observa, que incomoda, e a gente fala assim, olha, eu preciso fazer diferença. E como que eu posso fazer diferença? É a partir, né, da produção científica. Eu tenho os meus argumentos bem estruturados, dentro de um marco teórico definido, consigo escrever sobre qualquer tema, né? Essa metodologia é importante em relação a isso. Justificativa, ok, né? Eu vou para os meus objetivos, né? Toda pesquisa científica tem um objetivo. Tá? O que é o objetivo, pessoal? É aquele passo a passo argumentativo que vocês vão seguir para comprovar todas as soluções que vocês buscam ali naquele problema que é identificado. Então, os objetivos, vocês podem ter, normalmente, né, o processo
da elaboração do projeto exige tanto os objetivos gerais como os específicos. Os objetivos gerais, normalmente, é um parágrafo, né? E o que esse parágrafo vai ter? Então, eu vou narrar, olha, o que eu quero com a minha pesquisa? Minha pesquisa tem que ter um objetivo, né? Se ela não tem um objetivo, qual que é a contribuição que eu vou dar? Qual a contribuição científica que eu vou dar? Né? Então, eu tenho que ter muito claro, né? O que eu quero alcançar com essa minha pesquisa? E, normalmente, os objetivos gerais, nós vamos utilizar verbos do caráter investigativo. Quais são os verbos, né, que trazem essa ideia de investigação, né? Propor, compreender, entender, né? Então, eu vou trazer o meu objetivo ali num parágrafo só, de forma bem clara, o objetivo geral. O objetivo específico, pessoal, é um passo a passo exato. Olha, para eu poder compreender se a delação premiada ela está em conformidade com o modelo constitucional do processo, por exemplo, eu tenho que fazer o quê? Compreender o que é delação premiada, eu tenho que verificar a partir de casos que ela foi aplicada, como que foi essa aplicação, eu tenho que questionar na forma da sua aplicação, né? Então, os objetivos específicos serão todos os caminhos que vocês vão percorrer para responder aquele problema que vocês criaram. Né? O que eu preciso para eu poder chegar a essa conclusão que eu projeto na minha hipótese? Quais os caminhos que eu tenho que percorrer? Né? E aí eu vou trazer para cada, né, normalmente você vai ter tópicos, né, para cada um desses tópicos, um verbo específico que vai conduzir vocês. Né? Então, quais são os verbos que são mais, né, utilizados nos objetivos específicos, né, que é uma subdivisão do objetivo geral? Conhecer, compreender, analisar, sintetizar, avaliar, questionar, né? Quando a gente faz qualquer produção científica, a gente sempre questiona, né? A gente sempre tem que ter o quê? Um olhar crítico. Né? Porque se eu não tenho um olhar crítico, eu concordar com o que o dispositivo legal estabelece, qual o problema que eu criei? Nenhum. Né? Então, essa análise crítica é importante. E a crítica sempre é vinculada ao verbo o quê? Questionar, discutir, verificar, né? Então, observem aqui que a gente consegue, né, dentro da nossa proposta, utilizar aqui 6, 7 verbos que vão trazer objetivos muito claros para vocês, né, na pesquisa que vocês forem desenvolver. Além dos objetivos, pessoal, nós vamos ter o quê? A metodologia, né? A metodologia aqui é o pensar. Como que eu vou cumprir todos os objetivos que eu tracei? Para eu poder, né, verificar ali se de fato, né, a delação premiada, né, no meu tempo, se a delação premiada, ela realmente está de acordo com as garantias constitucionais, eu vou precisar fazer uma pesquisa de campo? Não, mas eu vou precisar de uma pesquisa o quê? Bibliográfica. Né? Então, eu vou ter ali, né, utilizar, né, de uma forma bem estratégica todo o meu referencial teórico por meio de pesquisa bibliográfica, que é a metodologia que eu vou utilizar para chegar à minha resposta. Né? É por meio da metodologia que eu vou resolver o meu problema, que eu vou buscar as fontes de solução do meu problema. Bem, além dessa pesquisa bibliográfica, eu vou fazer uma pesquisa descritiva, eu quero fazer um estudo de um caso. Né? Então, eu vou fazer essa abordagem no caso da minha pesquisa. Então, além da pesquisa bibliográfica, eu tenho a pesquisa descritiva. Isso é muito importante, né? Porque é muito comum, às vezes, a gente pega projetos, pessoal, que a pessoa coloca assim, eu vou até a biblioteca para fazer o levantamento, né? Ir à biblioteca, fazer a leitura, estudar, já é pressuposto de toda a produção acadêmica, né? Então, a metodologia é, olha, eu vou partir de uma pesquisa bibliográfica? Beleza, meu caminho é esse. Não, eu vou fazer uma pesquisa de campo? Vou partir para o campo. Pesquisa descritiva, né? Estudo de caso, qual o caso que eu vou pegar, identificar aquele caso, né? E fazer uma análise. Não, a minha pesquisa vai envolver entrevistas. Então, eu vou verificar, preciso, né, de uma autorização, por exemplo, do Conselho de Ética. Se não precisa, vou fazer a minha entrevista e a forma como eu vou responder o meu problema é esse. Né? O que eu não posso é simplesmente, olha, vou resolver o meu problema sem trazer, né, para o meu leitor exatamente qual foi o caminho que eu trilhei para chegar àquela resposta. Ok? Esquema provisório ou sumário preliminar, né? Às vezes a gente chega assim, terminou de fazer o projeto, e aí eu penso assim, eu preciso pensar já
que eu vou desenvolver no meu sumário? O que eu vou abordar? Antes eu abordar no meu sumário. Quando a gente tem isso muito claro, pessoal, a gente já tem as nossas etapas traçadas. Então, eu sei, olha, do primeiro capítulo eu pretendo desenvolver sobre esse tema e faço um esboço mesmo de um sumário. No capítulo 2, eu acho que eu posso fazer esse problema, tudo vinculado ao quê? Ao meu problema, né? Ao meu tema-problema, as respostas que eu vou buscar. E aí eu vou fazer aquela construção bem lógica, né? Sempre mesmo buscando ali deixar claro para a banca, deixar claro para os professores que vão avaliar o meu artigo, que meu caminho é um caminho lógico. O que eu preciso percorrer para poder chegar à minha conclusão? E aí eu vou estabelecer o meu sumário, né? Às vezes a gente pensa assim, gente, como é que eu não sei fazer o sumário, de onde que eu vou partir? Exatamente do seu problema. Para você responder o seu problema, qual o caminho que você tem que trilhar? Se você está trabalhando no TCC, você vai ter um sumário ali de uns 3, 4 capítulos, né? Se você tem uma tese, vai ser 7, 8, né? 6, né? A dissertação também é essa média. Então, vai depender muito do tema. E aí, vocês terem, claro, essa construção. O sumário, eu acho que de todas essas partes que nós vimos, é uma das mais difíceis, né? Porque muitas vezes a gente não tem ainda, não leu muito sobre o tema. Eu tenho uma ideia, fiz a leitura para fazer o meu projeto, mas eu posso, né? Não estou muito seguro. Eu vou fazer um esquema provisório. E é muito comum que isso depois altere, né? No sentido assim, de eu mudar um capítulo, tirar um, acrescentar outro, ou muitas vezes, assim, eu aumento o detalhamento do meu sumário, né? Isso é muito comum. Mas qual que é essa importância inicial desse esquema provisório? É você demonstrar ali, por exemplo, para o seu orientador, você demonstra ali, né, para os membros da banca que vão analisar o seu projeto, que você já tem claro um caminho a percorrer. E que ele sabe que isso pode sofrer alterações, mas que, dentro do que você já leu até então, são pontos importantes que vocês têm que alcançar. E vocês podem me perguntar, Lidiane, mas qual que é a principal estratégia que eu utilizo para montar o meu esquema provisório? Lembra que eu falei para vocês, né, lá dos objetivos, né, que nós vamos ter, deixa eu voltar aqui, ó, que nós vamos ter o passo a passo, cada verbo vai ser um passo que vocês vão dar na solução do problema. O sumário é exatamente o quê? A resposta desses objetivos. Né? Então, vocês vão transformar cada um dos objetivos que vocês colocaram lá nos objetivos gerais, os tópicos do sumário. Então, beleza, né? Se eu vou aqui, por exemplo, olha, compreender o que é a delação premiada, eu tenho que ter eu tenho que começar o meu texto, o meu sumário, falando o quê? Conceitos de delação premiada. Não é isso? Não é lógico? Né? Se eu vou, por exemplo, aqui, olha, analisar, né? Eu vou analisar o quê para eu poder solucionar, verificar, né? Qual que é a própria aplicação desse instituto, né? O que eu tenho que analisar? Outro tópico do meu sumário que eu vou criar, né? Então, sempre crie um sumário a partir dos objetivos específicos que vocês identificarem. Isso vai dar um clean, assim, ó, o examinador olha, o orientador olha e fala que, de fato, há um raciocínio lógico nessa pesquisa que está sendo, né, estruturada. E, né, além, né, pessoal, essa parte até aqui, né, desse esquema provisório, aquela parte mais densa mesmo, mas nós vamos ter aqui o cronograma, né? Cronograma de execução das atividades é tudo, né, pessoal? É o planejamento de cada etapa que nós vamos seguir, né? Então, eu vou ter ali o meu prazo para formular o meu projeto. Claro que se eu não tenho um prazo grande, por exemplo, de 3 meses, eu só tenho 1 mês, quero fazer um artigo, só tenho 1 mês. Eu vou ter que dar um ajuste, né? Eu vou ter que ter um dia ali para um tópico, para separar o material, né? De acordo com a minha disponibilidade, eu vou criar o quê? O meu cronograma de execução. Quando eu estou trabalhando, por exemplo, né, um projeto de mestrado, um projeto de doutorado, um projeto do próprio TCC, né, pessoal? Vocês têm que ter isso muito claro. Olha, vou formular o meu projeto. Dessa formulação, quais as referências que eu tenho que consultar, né? Quais os dados, se eu precisar, por exemplo, um problema de ação, eu tenho que ir a campo, eu tenho que fazer o levantamento dos meus dados, enfim, tudo que vocês forem desenvolver, tenha um cronograma, né? Aqui esse cronograma, eu coloquei aqui por mês, né? Normalmente pesquisas mais extensas, assim, é coisa que você gasta um tempo maior para produzir.
Mas se vocês vão fazer, por exemplo, uma pesquisa para produzir um artigo científico, por exemplo, vocês podem transformar esses meses aqui em dias, né? Então, na semana ali, quantos dias eu reservo, né? E manter sempre o quê? Esse cronograma de cumprimento das atividades, porque aí vocês se organizam, né? Claro que vai ter dias, né, pessoal, que a gente senta e que a inspiração não vem. É normal. Mas tem dia que vocês sentam, a partir do momento que vocês vão mergulhando mais no tema, né, essas ideias elas vão surgindo e vocês vão produzindo, né? Então a gente precisa começar. Claro que a gente precisa primeiro, né, de uma leitura, compreender o tema, mas vocês vão observar que iniciando uma pesquisa científica, vocês vão aprofundar mesmo nela à medida que vocês vão produzindo, né? Tem que realmente colocar a mão na massa, né? E aí as ideias vão surgindo, vocês vão mudando um pouco, não, acho que aqui eu preciso ir para esse caminho que é necessário, né? E aí vocês vão, né, a partir dessa percepção mesmo na análise do que vocês coletarem, né, das referências que vocês forem ler, que vocês vão fazer essa construção. Então, o cronograma, né, é um dos critérios também obrigatórios no projeto, né, e qual que é a sua importância? Vocês vão demonstrar para o orientador, para o examinador, né, que vocês são organizados ali, olha, cada mês vou trabalhar um tema, vou ter fazer uma abordagem, que ao final o meu trabalho, dentro do prazo, vai estar concluído, né, e devidamente finalizado, né? Então, tem o cronograma, né? E, por último, as referências, né, pessoal? As referências dentro de uma pesquisa científica é de fundamental importância, né? Por quê? Porque quando vocês elaboram um projeto, né, ou vão produzir ali o próprio artigo, vocês têm que fazer a seleção, né, daquelas referências que são importantes e que vão contribuir para o projeto de vocês, né? Então, muitas vezes aquelas pesquisas que a gente faz aqui no Google, achei tal coisa, normalmente são artigos de opinião e que não contribuem, né, para a construção de uma ciência jurídica. Então, é saber selecionar de fato, né, quais são ali as melhores referências para vocês citarem, né? Então, às vezes, você teve contato com o autor, né, achou interessante, e ali, a partir dele, você vai identificando e buscando outros autores, né? Então, você tem que fazer sempre no projeto esse levantamento bibliográfico preliminar, né? Tudo aquilo que eu preciso para desenvolver ali o meu projeto, para iniciar a produção do meu artigo, né? E as referências bibliográficas, elas vão permitir, né, que os membros da banca consigam perceber se você tem familiaridade ou não com aquele tema, problema que vocês identificaram lá no início, né? Porque dependendo do tema, vocês, né, isso qualquer tema, problema que vocês identificarem, pessoal, sempre vai ter ali, né, um determinado autor, um determinado pesquisador que já explorou um pouco aquela abordagem. Ele pode, às vezes, não ter explorado da forma como você vai explorar, né? Mas você já vai ter referências ali que são importantes para eles compreenderem, né, a partir da solução daquele problema, né? Então, essa seleção dos autores é importante, né? Porque muitas vezes o membro da banca, ele vai começar a analisar o seu projeto das referências, né? Então, ele vai falar assim, olha aqui, né, por exemplo, a Lidiane está falando sobre a delação premiada, né? Qual o autor hoje que é referência no Brasil que ela deveria citar? O professor Vinícius, né? Vinícius, e aí ele vai olhar e falar, não, quantas obras o professor Vinícius tem aqui, né? Então, isso faz toda a diferença, né? Então, selecione exatamente aqueles autores que são referência na obra que vocês forem, né, pesquisar. Lidiane, eu achei um manual aqui, vou citar esse autor. Não, pesquisa científica com manual, com curso, né, os livros que começam manual ou curso, não dá muito certo, tá? Não passa uma boa impressão para os examinadores e para a banca, né, já que a pesquisa científica, ela exige o quê? Uma densidade teórica maior, né? Então, você pode usar o manual para você poder ler, ali a partir daquela leitura, né, você vai ter os insights para construir o seu problema, mas nada de citar, né, manual em trabalho científico, né? Isso desvaloriza a pesquisa de vocês, tá? Então, fiquem atentos às referências, né, aos autores citados e à pertinência com o tema proposto. Então, olha, aqueles autores que eu citei, eles têm que conversar com o meu tema. Se não conversa com o meu tema, aí já é um problema.
né? E aquela banca ali atenta vai te questionar em relação a isso. E quando você tem uma bibliografia, pessoal, bem identificada, bem construída, não, o examinador vai olhar para o seu trabalho e vai falar assim, nossa, gosto desses autores, realmente eles são referência na área, e pronto, né? Quando vocês, e aí aqui só para chamar a atenção, quando vocês forem participar, né, estiverem participando, por exemplo, de uma banca, processo seletivo para mestrado e doutorado, essas referências que vocês vão citar aqui, elas têm que estar muito ligadas à linha de pesquisa que vocês forem, né, se candidatar para a vaga, porque eles olham muito isso também, né? Olha assim, mas a Lidiane, por exemplo, está na linha de processo e ela não está citando os professores da linha de processo. Então, eu tenho, né, o meu tema, de certa forma, vai conversar com a linha, né? E eu tenho que citar esses professores dentro das abordagens que eles fazem, né? Então, isso é uma estratégia. Às vezes, eu tenho um projeto, né, lindo, maravilhoso, todo bem estruturado, mas eu não coloquei as referências, né, daqueles membros lá, dos professores que compõem a minha linha. Isso não é bom, né? Então, você precisa sempre ficar atento, olha, esse professor, qual que é a abordagem dele, dentro do meu tema, conversa ou não, por quê? Porque se ele estiver na banca, ele vai te perguntar. E normalmente eles perguntam dentro da linha deles o que eles vêm trabalhando, né? E isso a gente precisa ficar muito atento em relação a isso. São estratégias que a gente utiliza, né, para poder deixar né, o nosso projeto mais robusto, né, e vocês terem ali, né, uma possibilidade maior, né, no momento da banca, né, de vocês saírem bem, né? Não que o projeto seja a única dentre as etapas, a principal, não, até porque vocês vão ter outras que são necessárias passar para chegar, né, perante a banca para apresentar o projeto. Mas é uma parte importante, porque se você tem um projeto bem construído metodologicamente, aquele professor que te arguir, né, que te fizer qualquer pergunta, você tem dentro das respostas do projeto que você desenvolveu. Então, se o professor fizer uma pergunta, né, de um autor que não tem nada a ver, professor, dentro do marco teórico, né, que eu delimitei a minha pesquisa, não há abordagem dentro dessa temática. Olha que elegância, você responde para o membro da banca dentro do que você construiu, né? Agora, se você não tem isso muito claro, o professor te pergunta, você vai falar, ah, meu Jesus, realmente ficou faltando esse autor, e aí o nervosismo toma conta, né? E acaba que a gente pode, né, não ser aprovado por causa disso. Eu já conheço pessoas que passaram pelas etapas, mas o projeto, né, principalmente com relação às referências, os professores falaram, olha, senti falta do meu livro, senti falta da minha obra aqui, né, e aí não achou interessante, né, então fiquem atentos em relação a isso, né, olha, sempre aquela temática daquele professor, da linha, e que vai estar na sua banca, né, que é provável, inclua, né, se conversa com o seu tema, é muito importante colocar. Bibliografia só nacional ajuda? Depende, né? Se você for fazer mestrado ou doutorado principalmente, né, você precisa de bibliografia internacional, né? Então, além desses autores que já exploram o seu tema no Brasil, quais são as referências estrangeiras que você tem? E você tem que incluir, né? Até porque o doutorado pressupõe que você tem domínio de mais 2 línguas estrangeiras, o mestrado mais uma, né? Então, a referência, né, não só nacional como internacional é importante. Isso gera um impacto no examinador, que ele vai olhar assim e falar, nossa, conhece mesmo o tema, né? Quanto mais você explora, né, as referências, você inclui. Claro que, pessoal, tem que ficar muito atento também para não incluir só por incluir e chegar lá na hora o examinador falar assim, não, mas aqui te fazer uma pergunta do livro que você não leu, né? Já que o projeto ele vai partir ali de todas essas etapas que nós passamos, né? Vocês vão ter que ter uma leitura para construir aquele problema, né? Aquele tema-problema que vocês identificaram, né? No mínimo, as referências que vocês vão constar aqui são referências que vocês já fizeram a leitura, né? Muito atento em relação a isso também. E aí, as referências também devem estar, né? Devem ser apresentadas ali de acordo com as normas da BNT. Então, eu tenho que manter, né, a ordem alfabética, né, ali, se eu dou negrita ou itálico no título da obra, enfim, eu tenho que ficar atento, né, a essas exigências, porque o meu projeto ele tem que estar
formatado bonitinho, né? Um texto científico formatado, ele dá um outro up para a pesquisa de vocês. Quando você pega um texto que não está formatado, você olha assim, né? Não fica legal. Então, um texto bem produzido, bem formatado, clarinho, limpo ali, dá uma outra impressão para o avaliador e para a banca, né? Então, fala assim, não, aqui, né, um trabalho cuidadoso, né, além de observar todos os meus critérios aqui, né, que o projeto de pesquisa exige, né, tá formatado, tá clean, fica ótimo. Isso valoriza muito a pesquisa de vocês. Ok, pessoal? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Quer fazer alguma consideração? Não? Lidia, Eu estou Diga. aprendendo muito. Ai, Obrigado. que bom, isso é bom. E aí, pessoal, o que eu preciso evitar no meu projeto? não, pode terminar, no finalzinho eu faço a pergunta. Tá, não, beleza. Vamos lá. O que eu preciso evitar no meu projeto, né, pessoal? Às vezes são coisas assim, simples que eu vou falar, mas que faz toda a diferença. Né? Não falar o que você não sabe, né? Às vezes a gente fica ali empolgado na hora da arguição, né? Porque normalmente, pessoal, a banca, ela vai perguntar a vocês mesmos do projeto, né? Então, normalmente, quando você passa pela etapa, né, do exame de proficiência, quando você passa pela prova dissertativa, né, e você vai para a banca, a finalidade dela, a banca oral, é te arguir com relação ao seu projeto. Né? Então, se você tem o seu projeto bem feito e você domina todos esses itens que eu falei para vocês, a construção de todos eles, compreendem o tema, qualquer pergunta que eles, né, fizerem para você dentro do projeto, vocês estão preparados a responder. Né? Se alguma coisa, olha, eu tenho aqui, né, não deu tempo de eu ler essa referência toda, não domino isso, não dê destaque a essas questões no momento em que vocês forem arguidos pela banca, né? Porque isso pode chamar a atenção de um dos examinadores e ele te arguir em relação a isso, né? Então, tem que ser muito atento, olha, eu vou realmente, dentro do meu projeto, o que eu vou delimitar. Pergunta além disso, minha pesquisa está sendo construída, uma proposta inicial, né? Então, isso é muito importante, sabe, pessoal? E uma outra coisa, uma dica que eu sempre dou, assim, né, para os meus alunos que, vou participar de um processo seletivo do mestrado, doutorado, é sempre conhecer a linha. E como que eu vou conhecer a linha? Se eu tiver a oportunidade de fazer uma matéria isolada, faça a matéria isolada, né? Que é o momento em que você vai realmente, né, buscar ali, né, as referências, o que aquela linha tem explorado, né, mais, que ela explora mais, e também vocês vão conseguir ali ter esse contato mais próximo, né, dos orientadores, dos professores que provavelmente irão compor a banca do processo seletivo. Isso, pessoal, faz muita diferença. Compartilhar com vocês. Quando eu fiz o meu mestrado, eu fiz uma matéria, eu tinha feito uma matéria isolada na PUC Minas, que a minha ideia inicial era fazer o mestrado na PUC. Isso lá em 2014, 2012, 2013. Só que aí o que aconteceu? Os horários das aulas na PUC eram muito difíceis de conciliar, né? E na época eu trabalhava na procuradoria aqui em Ouro Branco, então, assim, eu precisava que as aulas fossem concentradas no fim da semana. E lá na PUC não tinha como, então eu ia ter que sair do meu trabalho. E no momento não era uma opção viável para mim. E aí, eu comecei a pesquisar outras instituições e vi que na Faculdade de Direito do Sul de Minas, lá as aulas eram concentradas na sexta e no sábado. E eu falei assim, vou participar desse processo seletivo. E fui, e não fiz nenhuma matéria isolada. Fiz a prova, passei, aí fui para a segunda etapa, passei também. E fui para a defesa, tá? Para a apresentação do meu projeto. E a primeira pergunta que o professor, presidente da banca, perguntou foi: por que você não fez uma matéria isolada conosco? Eu falei, professor, porque aí, né, você tenta construir, olha, porque eu moro em outra cidade e tal. E aí, dentro da minha pergunta, ele fez outra pergunta. Ele falou assim, mas você tem disponibilidade? Eu falei, não, aí eu passando, eu vou morar para cá. Falei com ele assim, e acabou que as coisas deram certo. Mas no meu primeiro ano, eu ia e voltava todo fim de semana. Então, eu trabalhava até quinta-feira, viajava quinta-feira à noite toda, o sul de Minas, dava mais umas 8 horas aqui de Ouro Branco, até Pouso Alegre, chegava lá de manhã, viajava a noite toda, chegava de madrugada, assistia aula sexto dia inteiro, sábado até meio-dia, e voltava à noite para casa. Então, foi um ano nesse ritmo.
Mas eu tinha feito uma matéria isolada na PUC. E quando eu terminei meu mestrado, eu falei, gente, eu vou emendar e vou fazer o doutorado junto. E aí eu falei, agora, mas eu não tenho condições de ficar longe, né? Eu falei, eu quero voltar, quero fazer meu doutorado na PUC. E aí eu fui participar, fiz o meu projeto, né? E participei do processo seletivo no final de 2015. E quando eu fui para a banca, a primeira pergunta que o professor fez foi assim, você já fez matéria isolada aqui conosco, não é? E aí lembrou de mim, eu falei, sim, professor, eu fiz e tal. E aí ele falou assim comigo, não, então aqui a linha, né, você já sabe na abordagem que eu faço, o conceito que eu tenho de processo e tal. E aí já deu um alívio, né, porque ter feito essa matéria isolada abriu outras portas para mim, né? Então isso é muito importante. Você fazer a matéria, se for possível, fazer a matéria isolada, compreender a linha, já ir produzindo, você já vai tendo um engajamento ali. E quando você vai defender, né, apresentar o seu projeto, você já vai ter ali, já está familiarizado, né, com toda aquela, né, a pesquisa que eles estão seguindo, né, dentro da linha que você escolheu. Então, acho que essa é uma dica bem valiosa e que ajuda muito, sabe, pessoal? Outro ponto que vocês devem evitar, falar de tudo no projeto, né? Às vezes a gente fica assim, não tem o tema muito delimitado e quer trabalhar tudo no projeto. Não dá. Quanto mais amplo for o tema de vocês, mais vulnerável vocês estão com relação à banca, com relação aos examinadores, né? Por quê? Porque eles vão ali falar, não, mas dentro dessa abordagem é possível isso, né? Por quê? Porque você deu uma abertura no momento em que você produziu o projeto e não delimitou, né? Então, fiquem atentos a essa delimitação. Muitas vezes, né, a gente tem uma retrospectiva histórica desnecessária, né? Eu preciso falar, por exemplo, como era determinado sistema carcerário em Roma, na Grécia, não sei o quê, né? Às vezes você traz concepções históricas que não são necessárias e que não vão agregar o projeto de vocês. Isso é muito importante, né? Porque muitas vezes quando a gente faz esse deslocamento, né, histórico, vai exigir muito mais de vocês e sempre vocês precisam, né, manter aquela conexão com o quê? Com o objetivo da pesquisa, né? E é muito comum e tem um risco muito grande da gente se perder. Então, fiquem sempre atentos. Será que eu preciso realmente de uma retrospectiva histórica? Se for sim, ótimo. Né? Se eu falar assim, não, eu não preciso, partam de um determinado momento e iniciem a pesquisa, não fiquem voltando, né? A gente, do direito, é muito comum a gente sempre querer, não, o primeiro capítulo é parte histórica. Às vezes não é necessário. Quando eu fiz o meu doutorado, eu falei, olha, eu não quero parte histórica, eu falei, acho que não vai ser necessário e tal. E meu orientador falou comigo assim, Lidiane, seu trabalho não tem parte histórica? Falei com o meu orientador, falei, não, professor, gente, eu não pensei em parte histórica. E ele falou assim, não tem como pensar o seu tema sem uma parte histórica. E aí eu comecei a pesquisar, falei, gente, mas o que eu vou fazer nessa parte histórica? Vou ficar repetindo previsão de lei, quando que a delação premiada foi aplicada, primeira lei que regulamentou? Falei, não posso fazer isso. E aí pesquisando, né, lendo os textos vinculados, né, pensei assim, e compartilhei com o meu orientador, será se eu fizer uma análise dos autos da Devassa, né, que foi ali dentro das ordenações filipinas, onde nós tivemos a primeira, né, aplicação, né, desse instituto de delatar, né, que nas ordenações filipinas chamava tratamento concedido ao malfeitor que desse outros à prisão. Então, você tem uma denominação, né, diferente, mas na natureza do instituto é a mesma. E eu falei com ele, professor, talvez se a gente for por esse lado, o senhor acha que é interessante? Ele falou assim, fica ótimo, né? Mas o que isso impactou na minha pesquisa? Impactou, pessoal, em torno de 4 meses de pesquisa. Por quê? Porque os autos da Devassa são, acho que 11 volumes, eu tive que ler os 11 volumes, cada volume devia ter em torno de umas 900 a 1.000 páginas, né? Então, observem, eu perdi, assim, eu dediquei muito tempo na minha pesquisa para fazer o primeiro capítulo, mas foi uma situação em que, né, meu orientador, né, e depois eu cheguei a essa conclusão também, que não era possível partir da análise sem esse marco histórico. Mas, né, a gente chegou à conclusão que era necessário. Tenham sempre em mente, é necessário mesmo? Porque se não for, né, não coloquem para dar volume ao projeto, ao que vocês forem produzir.
Evitem usar autores contraditórios, né? Então, quando a gente faz aquela seleção dos nossos autores, eu preciso buscar conhecer o autor, né? Qual que é a formação desse autor, de onde, né, que ele vem, as pesquisas que ele já fez, vou dar uma olhadinha no currículo dele aqui para ver se ele é referência na área, né? Porque muitas vezes eu cito autores que são contraditórios e que vão jogar por terra a minha pesquisa. Então, fiquem muito atentos em relação a isso. Esses autores que eu seleciono, eles conversam entre si, eles têm a mesma concepção conceitual do meu marco teórico. Por quê? Porque se não tiver, né, no máximo que vocês vão utilizar é como contraponto, mas deixando isso muito claro, né? Não trazer como se todos tivessem as mesmas ideias, né, sendo que muitas vezes pode não ter. Evitar usar a voz passiva, né? A gente tem uma tendência a usar muito voz passiva, evitem usar a voz passiva na produção, né? Não consultar qualquer site, né? E avaliar o autor que vocês irá citar. Essa avaliação do autor, eu acho que ela é fundamental. Como que eu avalio o meu autor? Eu vou entrar no Lattes, vou ver o que ele tem produzido nos últimos anos, né? Porque muitas vezes vocês podem achar um artigo interessante, mas quando vocês vão ver, né, o autor, por exemplo, só tem graduação ou não tem nem especialização, muitas vezes, né? E se você está fazendo um projeto de mestrado, projeto de doutorado, não cite, né? Então, por isso que tem que ter muito esse cuidado na citação das referências, né? Avaliem o autor, olha, gostei do que esse autor disse, mas vou pesquisar sobre ele, né? Não vou ficar incluindo ele assim, não. Por quê? Porque não causa uma boa impressão quando você, né, faz citação de autores, né, que não tem ali um currículo, né, dentro daquele tema que você aborda, porque muitas vezes essa abordagem que ele faz sobre determinado tema é uma abordagem, não é uma abordagem científica, né, às vezes é um artigo de opinião, né, então por isso que é importante avaliar sempre, né, o autor que vocês forem selecionar. Pessoal, se vocês vão estar aqui, né, seguirem exatamente, né, todos esses passos, né, que eu falei para vocês, compreenderem a finalidade de cada um dentro da pesquisa científica, vocês conseguem produzir, né, dentro do tema que vocês têm a finalidade, produzir qualquer artigo, produzir uma dissertação, enfim, vocês vão ter um resultado muito importante, né? Tendo claro todas essas etapas que eu passei para vocês, tenho certeza que o trabalho de vocês será um sucesso, porque vocês vão ter todas essas etapas metodológicas bem definidas. Se eu faço um artigo, eu não vou colocar lá tema, problema, mas no meu título eu já mostro o meu problema, né? E aí, quando eu olho, eu já vou estimular o meu leitor do tema que eu vou desenvolver, né? Então, como que eu construo um título, por exemplo? Eu vou utilizar as palavras-chave. O que eu preciso ter no meu título importante que vai trazer para o meu leitor a ideia do que eu estou abordando, né? Então, são estratégias que a gente sempre tem que ficar atentos, ficar ligados ali, porque isso que valoriza, né? E vai permitir que vocês, né, apresentem um bom trabalho perante a banca, para o seu orientador, até para a sua própria, né, para a sua pesquisa ali de um TCC, e que vai ter um resultado, né? Se nós tivermos uma pesquisa científica que não siga, né, que não observe essas definições de cada um desses passos, essa pesquisa, ela será o quê? Inválida, né? Então, por isso que é importante ter muito claro, né, todos esses pontos na construção de qualquer artigo científico, né? E aí a leitura prévia é importante, né, pessoal? Às vezes a gente precisa muito, né, aquela etapa que eu falo mesmo de amadurecer o tema. Às vezes a gente tem a ideia de escrever sobre determinada questão, separo o material, né, as referências bibliográficas, eu tenho que ler e tenho que dar, né, ali um tempo para eu ir absorvendo todas aquelas informações, né, e começar a produzir, né? Quando eu falo dar um tempo, né, também, vou deixar, daqui a 3 meses eu volto, não. Mas é fazer as leituras, né, porque para você iniciar, você precisa ter uma base ali, né, de conhecimento com relação ao tema, problema, né, mas que com a pesquisa, quando vocês forem aprimorando e desenvolvendo, vocês vão, né, começar de uma forma muito natural
né, a ter claro todos esses métodos, né? Então, realmente é treino mesmo. Ah, eu vou escrever, pensei em escrever sobre esse tema, como que eu posso fazer? Qual que é o meu problema, meu objetivo? Não, isso já está muito claro. Então, vou sentar e vou começar a construir, né? E aí vocês vão ter um resultado importante, uma pesquisa científica que irá produzir, né, resultados ali, vai ser, né, um ponto, né, de diferencial na pesquisa jurídica. Ok, pessoal? Deixa eu fechar aqui para eu poder ver Nilson. Vai lá, Venilson, vamos lá. Pessoal, e aí, vocês, o que vocês acharam? Acharam que ajudou um pouco? Lidiane, primeiro, boa noite. Diga. Ei, Edmundo, boa noite. Tem tempo que você não dá aula para mim, nem para nós, minha turma? Ai, pois é. De novo aí. Lidiane, na verdade é o seguinte, é só uma pergunta que você abordou no início, quando você fala em edital das universidades para fora. Como é que a gente tem que estar olhando nas universidades? Tem algum site específico que a gente poderia estar olhando isso? Porque senão a gente às vezes tem um edital, a gente não está nem sabendo. Então, Sim. Tá olhando, está acompanhando. Edmundo, normalmente os editais estão sempre na página da instituição, né? Então, como que era assim? Até o ano passado, normalmente os processos seletivos eles eram anuais, então era sempre no final do ano, né? No ano passado, no finalzinho do ano, na verdade até 2019 eram anuais. O ano passado, né, em virtude dessa alteração, né, da pandemia, esses editais, esses processos seletivos começaram a ser semestrais. Então, normalmente, quando chega assim, março, abril, eles já publicam, sabe? E aí tem, né, o processo seletivo finaliza até julho, para quando for agosto, o candidato já fazer, né, sendo aprovado, fazer a matrícula. Então, assim, acaba que hoje ele é semestral, e aí você tem que ir, de fato, na instituição. Então, por exemplo, né, na PUC Minas, você vai no PPGD, né, Programa de Pós-Graduação em Direito, e aí vai ter o edital, né, a data das inscrições, você faz, eu acho que eles estão fazendo o processo seletivo todo online, né, e aí envia os documentos que são necessários, né, envia o projeto, e aí eles vão fazer aquela avaliação. Mas sempre mesmo é no site da instituição que você tem interesse em fazer, né, e aí eles dão uma ampla divulgação. E aí parte sempre do projeto, né, do edital para elaborar o projeto e para as outras etapas também, né? Entendi. Ok. Tem algumas instituições, Edmundo, que exigem o exame de proeficiência no início, tem outras, né, que é da língua estrangeira, outras aplicam a prova no meio, né, outras permitem que você faça essa prova. Por exemplo, na UFMG, na Faculdade de Letras, você faz e já vai com o resultado aprovado, aí você é dispensado do exame de proeficiência. Então, assim, tem várias, né, várias possibilidades aí que abrem vários caminhos. E aí vai ser o edital mesmo da instituição que vai definir como que vai desenvolver essas etapas. Entendi. Ok, obrigado. Ok? Vamos lá, alguém quer fazer alguma pergunta? Tem alguma consideração? Não? Ai, gente, ninguém quer conversar comigo, olha só. Não? Gente, já são 7h30. Agora que eu vi aqui a hora. Falei demais, né, pessoal, na cabeça de vocês. É também interessante, até para a gente, já, né, no meu caso, estou fazendo TCC agora também. Sim, eu acho assim que é muito válido, sabe? Nossa, para o TCC é muito importante, porque você tem nessas etapas bem claras, você vai construindo o seu trabalho respondendo, né, a essas perguntas. Às vezes, quando eu pego os meus orientandos, eu falo assim para o pessoal, me envia o projeto. Ah, professora, eu mudei o projeto, ou eu não trabalhei muito no projeto, né? E acaba que, se você fez um projeto bem feito, você tem, né, ali o seu caminho já traçado para escrever, né, para produzir o seu TCC. Então, assim, é muito, muito, muito importante. E é uma questão bem de lógica, né? Não sei se ficou claro isso para vocês. Não, o ideal é fazer o projeto e nós fazer uma monografia. Isso. Ainda que se mude alguma coisa no projeto, aconteceu comigo, né? Eu fiz um projeto, mudei um pouquinho o foco, mas não mudei muito o tema, não. Eu mudei um pouquinho a abordagem, mas ele serviu para poder me direcionar agora na hora de fazer o TCC. Mas de fato, acabei mudando um pouco.
até por orientação do professor mesmo. Uhum. Mas mantive pelo menos mesmo tema, né? Digamos assim. Sim, essa... Mas é muito comum, né? Dos meninos, do pessoal fazer o projeto e na hora de fazer o TCC mudar, né? Aí você tem dois trabalhos. Exatamente, né? E assim, era algo que você já poderia abreviar mesmo ali logo no início, né? Já entrar com um projeto bem estruturado que depois é o quê? Só desenvolver. Claro que às vezes pode ter alguma mudança, né? Isso é natural acontecer, mas o principal ali, né? A espinha dorsal da pesquisa de vocês está pronta, né? Então é mesmo desenvolver. Criem, né, esse hábito de trabalhar esses aspectos em qualquer artigo, em qualquer, né, tudo que vocês forem produzir, que vocês vão ver que realmente, né, o resultado ele é outro, a gente não se perde, né, na nossa pesquisa. Pessoal, alguém quer fazer mais alguma consideração? Ficou com alguma dúvida? Não? Pessoal, então eu espero que vocês tenham aí, né, tenha sido interessante, que vocês tenham aí absorvido, né, e que seja aí útil para vocês, né, para um futuro processo seletivo, mestrado, doutorado, para o próprio TCC, para um artigo que vocês forem produzir, né, e aí qualquer coisa que vocês precisarem, se tiverem qualquer dúvida posterior aí na produção de qualquer trabalho, podem contar comigo, tá bom? Ok, Lilian. Boa noite. Obrigado. Então tá, gente, muito obrigada aí pela atenção de vocês. Eu ultrapassei um pouquinho o horário, acho que eu falei demais, mas que bom que vocês ficaram, tá bom? Boa noite para vocês, né? Boa e bom restinho de semana de provas e até breve. Até mais. Muito obrigado. Boa noite. De nada, boa Boa noite a noite. todos. Tchau.